Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou de volta e no vídeo de hoje nós vamos tentar responder essa pergunta que muitas vezes a gente não tem tanta clareza em relação à resposta, que é se a gente deve voltar a trabalhar ou se a gente deve ficar em casa e cuidar do nosso bebê. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like e se inscreva aí no canal, tá bom? Então, gente, antes de você responder essa pergunta, tem algumas coisas que você precisa ter uma clareza. Tem algumas coisas que tem que estar bem claro na sua cabeça, que uma delas é que essa decisão é uma decisão particular e exclusivamente sua e do casal. Tá? Você não pode se basear no que a sua vizinha fez, no que a sua prima fez, no que a sua avó fez. Não, você se baseia, conversa com o seu marido, com o seu namorado e vocês vão tomar a decisão junto. Se no caso você é mãe solteira e você é dependente dos seus pais, também você tem que conversar com eles, tá? Porque essa decisão, ela é exclusivamente sua. Por quê? Quem vai abrir mão de cuidar do seu filho ali no tempo integral para poder sair para a rua para trabalhar, vai ser você. Ou se você vai abrir mão do seu trabalho, da sua carreira e ficar se dedicando ao seu filho, vai ser você. Então, quem tem que ter esse pensamento de escolha bem claro dentro, assim, bem claro assim na sua cabeça, tem que ser você. A segunda coisa que eu quero que você pense antes de responder essa pergunta é se realmente você precisa voltar ao trabalho. Tem algumas pessoas que realmente têm uma condição financeira muito baixa e que não teria como ficar em casa cuidando do filho. Mesmo que hoje em dia tem alguns recursos do governo, porém esses recursos ainda são uma coisa vergonhosa que não dá para a pessoa se sustentar. Mas você tem que pensar se realmente, se você ficar em casa sem trabalhar, se você vai ter muitos prejuízos financeiros. O que eu quero fazer você pensar é o seguinte: se você vai sair para o trabalho, se é realmente para colocar comida dentro de casa ou se é mesmo para agregar e comprar e consumir coisas que você tem vontade. Tá? Porque assim, depois que o nosso filho, a gente ganha o nosso bebê, que realmente a ficha cai de uma nova realidade que nós temos que encarar, né? Então assim, como a nossa vida ela muda para melhor, também tem algumas mudanças e escolhas muito difíceis, que no caso é uma escolha dessa. Se eu vou ficar na minha casa ou se eu vou deixar meu filho com alguém e ir trabalhar. Se você tiver bem claro essas duas perguntas que eu fiz para vocês, vocês têm que pensar o seguinte: se eu for deixar o meu filho com alguém, com quem que eu vou deixar? Se eu vou deixar já numa creche ou numa escolinha, se eu vou pagar alguém, vou deixar com a minha mãe, com a minha sogra, e o que acarreta dentro do nosso elo de mãe e filho eu abrir mão desses momentos com ele, entendeu? Se eu não vou me importar da pessoa que for cuidar do meu filho, vamos supor, eu vou deixar o meu filho com a minha mãe para poder ir trabalhar. Então eu tenho que ter clareza dentro da minha cabeça que pelo fato da minha mãe estar cuidando do meu filho ali praticamente 24 horas no dia, é normal que a criança tenha um elo mais forte com a avó, né? Tanto que tem até algumas mães, né, que às vezes elas falam: ah, mas meu filho chama a minha mãe de mãe, não me chama de mãe. Então, assim, isso é um dos exemplos que você vai ter que ter bem claro na sua cabeça que isso pode acontecer, entendeu? Uma pessoa que não é você, a própria mãe da criança, né? Uma segunda pessoa saber mais do que você mesmo do seu próprio filho. Isso são coisas que podem acontecer, sim, né? A pessoa que vai cuidar do seu filho tem um elo maior, acompanhar as primeiras coisas, acompanhar os primeiros passos, acompanhar as primeiras palavras, acompanhar as primeiras alimentação, esses tipos de coisas que são coisas que não voltam,
né? Então, você precisa ter isso claro na sua cabeça, que isso pode acontecer também. Coisa que você tem que deixar claro é que se você voltar a trabalhar, são os benefícios que você pode trazer para o seu filho, para vocês como família. Se você pode oferecer um conforto, se você pode um conforto, tudo aquilo que o bebê precisa financeiramente, ainda não estou falando emocionalmente, porque assim, gente, eu vejo muitas mães que falam que trabalham e chegam esgotadas em casa e elas não têm uma força para cuidar da casa, cuidar do filho, e isso acarreta muito, fica muito pesado para elas. Então, são coisas que elas não estão conseguindo lidar. E às vezes a criança quer uma atenção e aí você acaba ficando um pouco nervosa, perde a paciência e não tem como você dar essa atenção e acaba sendo ignorante com a criança e às vezes você pode estar se afastando do seu próprio filho. Ele vai ter todos os brinquedos, todas as roupas, aquele conforto que aparentemente é aquela coisa mais incrível do mundo, que é o nosso sonho como pais, dar tudo do bom e do melhor para o nosso filho. Porém, aquele elo pode acabar afastando por conta do cansaço mental, por conta que a gente não vai ter uma dedicação 100% a ele. Lembrando aqui que quem fica em casa, o cansaço mental, ele é muito grande também. É exaustivo. No meu caso, eu fico em casa. Então, assim, é um trabalho que não acaba, que a gente não tem que bater o ponto lá que finalizou só no outro dia. É um trabalho 24 horas. Então, assim, é muito cansativo, tá? E é muito desgastante também. Respondendo essas perguntas, né, pensando, porque aqui o que eu quero fazer é fazer você pensar. Você tem que pensar o que é melhor para você, para melhor você como mãe, porque nós somos mulheres e assumimos papel de esposa, donas de casa, depois de mãe, né? Assumimos papéis também como empresárias, como empreendedoras, então nós assumimos muito papéis. Então nós temos que tentar lidar com todos eles e com todas essas funções. Por isso que você tem que pensar muito bem aquilo que você vai fazer. Porque vamos supor que eu escolho ficar na minha casa, cuidar dos meus filhos, abrir mão da minha carreira. Porém, eu vejo muitas mulheres que fazem essa escolha e são frustradas. São frustradas porque a outra tem uma carreira, tem uma liberdade financeira, tem uma coisa, uma autonomia que ela não tem, e o que ela se prende é nessa frase. Pelo menos eu fiquei em casa cuidando do meu filho, não larguei ele com qualquer uma, não coloquei ele com 6 meses numa creche. Mas, se ela tivesse feito isso, que ela tanto abomina, talvez ela seria mais feliz e não teria tanta amargura dentro do coração. Igual mesmo vejo muitas mães que deixam o seu filho na creche, vai trabalhar, muitas vezes não é por necessidade, sim porque quer trabalhar, porque quer continuar tendo essa trabalhando, quer continuar a trabalhar, então foi trabalhar e depois elas dão de tudo pro seu filho, tudo, tudo, tudo. Porém, aquele amor, aquela atenção, participar e presenciar momentos importantes da vida do bebê e também da criança em si, elas não conseguem, né? A babá, a tia, a avó sabe mais da criança do que a própria mãe e isso frustra sim. E elas acabam falando assim, a minha filha não tem tanto amor assim, tanto elo comigo, mas pelo menos não falta nada para ela. Eu dou de tudo, ela pode fazer de tudo, ela pode ir para todos os lugares, ela tem tudo que ela quiser. Nunca deixou faltar nada. Porém, o amor, a atenção acabou deixando e elas acabam se frustrando. Então, assim, gente, voltando a falar que esse assunto, essa decisão, ela é muito particular. Eu vou falar da minha decisão, o que eu tomei pra mim, como dei. Eu escolhi ficar em casa cuidando da minha filha. Porém, eu não julgo nenhuma mãe que quer sair, deixar sua filha numa creche ou com a avó, com quem for, e ir trabalhar, né? Eu escolhi isso porque eu quero viver momentos com a minha filha, que eu sei que são momentos que eu não vou poder ter de novo, se não for
pela memória ou uma gravação. Eu quero viver esses momentos e também eu quero que ela seja educada por mim, tá? Eu quero que ela seja educada por mim e pelo meu esposo. Não quero que ninguém se intrometa na educação da minha filha. Então esse foi um dos motivos reais que me fez fazer com que eu ficasse em casa e não voltasse a trabalhar depois que ela já tivesse uma certa idade, né? A minha filha ela tem 2 anos, então eu poderia trabalhar a hora que eu quisesse, porque eu tenho uma sogra que ficaria com a minha filha, eu tenho a minha mãe que ficaria com a minha filha. Então, assim, eu sei que eu não ia dar conta de dar todo aquele amor que eu dou pra ela, porque eu fico muito cansada quando eu trabalho fora. Que ainda eu tenho casa, que eu tenho marido, tenho criança. Então, assim, eu sei que eu não ia conseguir lidar com isso. Trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho. Eu, Daisy, não ia conseguir trabalhar fora. Agora, eu consigo ficar em casa, cuidando da minha filha, cuidando da minha casa, tranquila até um certo ponto, porque a gente também fica muito exausto emocionalmente, a nossa cabeça fica, às vezes, a vontade de subir da terra, mas essa foi a minha escolha, né? Eu conversei com meu esposo antes, nós entramos em acordo, eu falei, amor, você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Eu não tenho medo de trabalhar, nunca tive medo de trabalhar, porém eu queria fazer isso. O que que você acha? A gente sentou, conversou. Eu já não trabalhava antes. Eu sei que criança tem um gasto e não é só de amor e carinho que vive. Por isso que você tem que o quê? Conversar e você tem que tomar essa decisão junto com a pessoa que você ama, o seu companheiro, ou se você não tem, é uma decisão muito particular sua. Porque é você que vai viver coisas com o seu filho ou deixar de viver coisas com ele também, né? Deixar de... Ou você vai viver coisas com ele e não comprar tantas coisas para ele, ou você vai comprar tudo para ele e não conseguir viver tanto com ele. Então isso é uma coisa que você tem que escolher particularmente. É a decisão, uma decisão muito, muito particular sua. Essa foi a minha decisão. Eu resolvi ficar em casa. Tem muitas mulheres que gostam de ter um outro tipo de renda, né? Tem gente que fica entediado em casa, começa a vender alguma coisa, começa a fazer algum tipo de coisa assim, que tem tantas ideias aí para fazer. O meu trabalho atual, gente, é o YouTube, que é uma coisa que eu amo, né? Eu amo fazer o YouTube aqui para vocês, amo compartilhar a minha vida, as minhas opiniões, as minhas dicas aqui com vocês. Então esse é um, um ponto, né? Um escape, no caso assim, para minha vida profissional. Eu gosto de fazer isso, né? E talvez se você ficar em casa cuidando do seu filho, você possa ter essa uma alternativa, ou criar um canal, ou vender alguma coisa, fazer um trabalho manual, mas não fique em casa somente porque a sua mãe ficou, porque a vizinha ficou, ou não vá trabalhar só porque a vizinha foi, porque a sua sogra tá falando que você tem que ir. Entendeu? Isso é uma decisão muito particular, muito assim, particular mesmo, não tem outra palavra, muito particular. Essa foi a minha decisão, a minha escolha. Depois, quando a minha filha tiver com uns 3, 4 anos, eu vou pensar se eu vou voltar, né, para o mercado formal de trabalho, senão eu vou continuar aqui no YouTube. Graças a Deus, não passo fome, não passo necessidade, né? Eu tenho tudo aquilo que eu preciso, daquilo que eu quero. Minha filha nunca faltou em nada. Então, assim, talvez se eu tivesse que trabalhar, ela teria muito mais coisas que ela tem hoje, mas não teria tanto da minha atenção, da minha dedicação com ela. Então, assim, se você fizer tomar uma escolha diferente da minha, gente, ok, não vamos julgar umas às outras, porque é isso que eu vejo. Eu escolho trabalhar e a outra que é minha amiga escolhe ficar em casa, não, eu me sinto superior a ela porque eu trabalho e tipo, eu vou sempre estar com uma roupa melhor, minha filha sempre vai estar com uma roupinha melhor, vai estar usando uma fralda melhor, tomando um leite melhor. Gente, não é uma competição. Nós não estamos aqui para competir quem é a melhor mãe do mundo, porque não existe a melhor mãe do mundo. Você é a melhor mãe para o seu filho. Às vezes, se eu fosse mãe do seu filho, não seria a melhor mãe para ele, porque a melhor mãe é você. Então, assim, mesmo que a avó, a tia, tal, que você cuide, a melhor mãe do seu filho para o filho é a mãe, né? Então, assim, se você
Se eu escolho ficar em casa e vejo a minha amiga lá trabalhando e fazendo um monte de coisas, não, pelo menos eu dou atenção, sou dedicada pro meu filho, que não sei o quê. Porém, sou uma pessoa frustrada porque eu não tô trabalhando, porque eu queria ter a vida dela, porque simplesmente eu vi a outra e é isso. Uma coisa que se você ficar em casa, só pensando em filho, 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 você vai ficar entediado uma hora, você vai ficar pensando e se frustrando e você vai perder a cabeça, vai ficar louca. Então é por isso que você precisa investir em você. O que é investir em você? Faz um curso, abre uma empresa, vai vender alguma coisa, faça coisas que você é boa. Você não é só boa em trabalhar fora ou só cuidar de uma criança. Você é boa em muitas coisas. Nós somos mulheres, a gente pode fazer o que a gente quiser. Nós somos boas em tantas coisas. Então pega aquilo que você é boa, invista em você. Tem muitos cursos gratuitos, tem muitas faculdades que dão bolsa de até 100%. Então você pode se movimentar, se dedicar. Se você não pode, por enquanto, sair para fazer uma faculdade fora, um curso presencial, tem aqueles cursos pela internet. Sabe, tem muitas alternativas. O que você não pode é se conformar porque você não tomou a atitude da outra, né? Você tem que tentar fazer com que a sua vida valha a pena, não que você seja uma pessoa frustrada. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma opinião completamente diferente da minha, para falar assim, Daisy, você tá pensando tudo errado, isso que você tá falando é só blá blá blá, pode comentar aqui embaixo também que eu quero ver o seu lado da história, né? Porque nós temos um mundo cheio de opiniões diferentes. E se você concorda comigo, pelo menos em uma palavrinha, comenta aqui também, me siga lá no Instagram. Se você quiser mandar uma coisa um pouco mais particular comigo, me chama lá no direct que eu vou te responder. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é isso. Tem assunto que a gente precisa conversar e conversar mesmo. Muitos beijos pra vocês e até o próximo vídeo.